Hoje, nós iniciaremos uma pequena série de sermões, serão 3 sermões, e o nosso objetivo com essa série é responder a seguinte pergunta: quem é Jesus? É uma pergunta muito ampla, é uma pergunta muito importante para respondermos de qualquer jeito. Já assumo aqui a minha falha, a minha incapacidade em conseguir responder essa pergunta da maneira que ela deveria ser respondida. O que nós vamos fazer é nos maravilhar com quem é o nosso Senhor, na expectativa, na esperança de que isso gere em nossos corações desejo de conhecê-lo cada vez mais. Há muitas opiniões a respeito de quem é Jesus. Jesus é, provavelmente, o cara mais famoso da Terra. Ainda que algumas pessoas nunca ouviram falar desse nome, ele ainda assim continua sendo o homem mais conhecido do mundo. Mesmo tendo morrido há mais de 2000 anos, ele continua sendo o homem mais falado. O livro que fala sobre ele, a Bíblia, é distribuído de forma gratuita. Hoje qualquer um que tenha celular, que tenha internet, consegue baixar, mas ainda assim a Bíblia continua sendo, e com muita sobra, o livro mais vendido do mundo. Jesus é a pessoa mais famosa desse mundo. Mas como toda pessoa famosa, existem verdades e existem mentiras a respeito dele. Existem coisas que as pessoas falam sobre Jesus que não é verdade. E isso muito porque as pessoas tendem a criar perspectivas acerca de Jesus sem consultar aquilo que o próprio Jesus revelou acerca dele mesmo. Ou seja, através da Bíblia. O assunto Jesus, ele é muito falado, principalmente nesse mês que nós entramos, né? Hoje, dia 1º de dezembro, o mês do Natal. Passei pela praça esses dias e até estava estranhando, que não tinha nenhum pisca-pisca, nenhum enfeite, nada ainda, né? Passei lá pela praça, estava o pessoal lá mexendo no chão, puxando extensão, ligando fio. Então, provavelmente aí daqui uns dias teremos a nossa praça iluminada, se é que já não está, né? Não vi nos últimos dias aí. Pelo menos não notei. Mas o mês de dezembro, para muitos, é o mês mais amado. É o mês mais colorido, é o mês mais festivo. O mês marcado pelas cores, em sua maioria, vermelho e branco. Se bem que tem o verde do pinheiro, mas também hoje tem pinheiro branco, tem pinheiro azul, tem pinheiro amarelo, virou uma bagunça que só. Mas normalmente o Natal é marcado por vermelho e branco. Mas não se trata do Papai Noel com a sua roupa chamativa ou aquela barba comprida. Para o cristão, esse mês se trata de algo ainda mais sublime, muito mais sublime. O vermelho é sobre o sangue derramado por nós. O branco deveria nos lembrar da lã do cordeiro que foi oferecido pela nossa salvação. Então tome cuidado. Durante esse mês, quando você enxergar um Papai Noel, não ficar chamando a atenção demasiada. Às vezes as crianças estão nem aí para o Papai Noel. A Jojo, agora, a gente passou aí por alguns lugares que já tem Papai Noel, ela nem fez questão. E não sou eu que vou ficar dizendo para ela: ô filha, olha o Papai Noel. Não que tenha algo de errado de você tirar uma foto ou qualquer coisa do tipo. Mas a questão é, muitas vezes nós ensinamos e alimentamos essa cultura que fala sobre tantas coisas no Natal, menos acerca do real sentido do Natal, que é Jesus Cristo. E ainda quando fala acerca de Jesus Cristo, ainda fala de uma maneira superficial, equivocada, onde nos é apresentado um Jesus pequeno, um Jesus fraco, um Jesus insuficiente, um Jesus que não se mete na nossa vida. Vê se tem cabimento numa coisa dessa. Um Jesus que você pode abraçar, você pode fazer carinho, você pode achar ele bonito, você pode até sentir pena de Jesus. A única coisa que você não pode é reconhecer Jesus como Senhor absoluto sobre a sua vida. Bom, esse não é o Jesus que nós cremos.
O Jesus que cremos é Senhor. O Jesus que cremos é soberano. Portanto, irmãos, alegremo-nos, pois é dezembro. Jesus nasceu e nós o amamos. Amém? Se eu perguntar para as pessoas que estão visitando a gente, será que elas vão falar assim, ó, verdade, essa igreja ama esse Jesus? Porque o amém que eles falaram assim, ó, foi de rupiar a alma. Será? Vamos fazer de novo? Isso é pedagógico, tá? É pedagógico. Alegremo-nos. O nosso Senhor nasceu e nós o amamos. Amém? Ah, isso. Que a nossa fé não seja fingida, né? Mas quem é Jesus? Quem é esse cara que nasceu? Bom, Jesus é o Deus pré-existente. Jesus é Deus, o Deus conosco. Jesus é Deus, o Deus Salvador. Esses serão os assuntos dos 3 sermões desse mês de dezembro. Jesus é Deus, o Deus pré-existente. Jesus é Deus, o Deus conosco. Jesus é Deus, o Deus Salvador. Hoje nós vamos falar sobre o Deus pré-existente. Você abriu sua Bíblia? No Evangelho de João, capítulo 1. Você vai acompanhar o texto? Amém? Você não vai fechar sua Bíblia, né? Você vai deixar ela aberta. Você vai acompanhar o texto. Porque Deus vai falar, e Deus vai falar através da sua palavra. Amém? Vamos ler. O texto base de hoje será do versículo 1 até o versículo 5. O texto sagrado diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida. E sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Até aqui, gostaria que você fechasse seus olhos para orarmos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, nós estamos diante do Senhor. Clamamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo comunique algo novo aos nossos corações. Nos ajuda a lidar com as nossas distrações. Nos ajuda a lidar com as nossas limitações. Mas que essa noite não seja em vão. Que possamos sair daqui com algo novo do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos assim. Amém. Amém. Dentre os aniversariantes que estavam aqui, quem é o mais velho? Quem é o jovem há mais tempo? Quem que era que veio aqui? A Jaque? Jovem há mais tempo. Que nasceu antes. Eu ia perguntar qual é a data de nascimento de Jesus, mas a gente tem dificuldade até com a nossa, né? Mas qual é a data de nascimento de Jesus? Bom, historiadores vão afirmar que não tem nada a ver com o mês de dezembro, né? Então não é o mês de dezembro que é santo, o dia 25 que é sagrado, é o tempo que a nossa cultura escolheu para celebrar o Natal. E nós aproveitamos essa data para celebrar o nascimento de Jesus, celebrar a vida de Jesus. Mas o crente bom é aquele que não faz isso só no Natal, nós fazemos isso todos os dias, todos os meses e todos os anos, né? Fazemos isso porque ele é a nossa vida. Mas eu quero perguntar para você, mais ou menos, quanto tempo faz que Jesus nasceu? Quem se arrisca? Sabe alguma coisa engraçada que vocês respondem para todo mundo, menos para mim que estou perguntando? Quem se arrisca? Vamos lá, quanto tempo faz que Jesus nasceu? 2024, mais ou menos, né? 2024.
Mais de 2000 anos. Agora eu vou fazer a segunda pergunta. Há quanto tempo Jesus existe? Vou tomar uma água para você processar essa pergunta. Hã? E qual foi a última vez que você falou isso para alguém? Qual foi a última vez que você falou sobre a eternidade? Sobre a pré-existência de Jesus? Bom, tá chegando, entrou um mês aí muito oportuno para isso. Eu quero dividir esse sermão em 3 pontos. O primeiro ponto está no versículo 1 e versículo 2, para você que está anotando. Você que quer dar um bom exemplo para os seus filhos, né? Então anote. Versículo 1 e o versículo 2, ele é o princípio. Então, quem é Jesus? Jesus é Deus. Ele é o Deus pré-existente. Ele é o princípio. Versículo 1 e 2 do texto de João, capítulo 1, diz: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Uma das ênfases do Evangelho de João é trazer a revelação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Filho de Deus, na Escritura, ele virá sempre como um título, com a primeira letra maiúscula. Porque não é filho como nós somos, mas é filho como aquele que foi enviado pelo Pai. É a segunda pessoa da Trindade. E não segunda porque é menos importante, porque não existe essa conversa dentro da Trindade. Dentro do ser de Deus, que é em 3 pessoas, não existe a conversa de quem é mais ou quem é menos importante. Eles são eternos e vivem a eternidade em perfeita comunhão. Então, uma das ênfases do Evangelho de João é trazer essa verdade para nós, que Jesus é o Filho de Deus. Enquanto o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, os relatos deles, iniciam com a genealogia humana de Jesus, João apresenta a sua genealogia divina. Enquanto Mateus e Lucas começam dizendo que Jesus descendeu de Davi, fazem todo o caminho até Abraão, até Adão, João não se preocupa em fazer isso. João, ele prefere iniciar um pouco antes do nascimento humano de Jesus Cristo. E ele fala que no princípio, aquele que é a palavra, ou aquele que é o verbo, e isso está em letra maiúscula na sua Bíblia, ele já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Há uma intenção clara aqui. Uma verdade sublime está sendo declarada. Jesus é Deus. Nós veremos isso ao longo do Evangelho de João. E até mesmo dentro do primeiro capítulo aqui, os próximos versículos que nós seguiremos nos próximos 2 domingos. Mas fica claro aqui que essa palavra, esse verbo de quem João está falando é o próprio Cristo. É Deus que existia no princípio e ele encarnou. Ele se tornou Deus conosco. Mas esse é assunto do domingo que vem. Mas o que precisa ficar claro aqui é que essa palavra, esse verbo a quem João está se referindo, é o próprio Cristo. É o próprio Jesus. E Jesus é Deus. Afinal, está claramente ensinado na Escritura, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no princípio, quem fez os céus e a terra? Quem fez os céus e a terra? Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E o que João está dizendo aqui, no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. O Jesus que pisou
o chão da Galileia, que pisou a terra da Galileia, é o Jesus que criou o universo. O Deus que criou todas as coisas veio a nós. É Ele que criou o chão que nós pisamos. Você consegue crer nisso? Que esse Jesus criou todas as coisas? Que esse Jesus que nós cantamos a Ele, oramos no nome dEle, nós declaramos o nome dEle, esse Jesus é aquele que criou todas as coisas, que no princípio estava com Deus, era Deus, e no princípio Deus criou todas as coisas, ou seja, Jesus criou todas as coisas. Ele é o princípio de todas as coisas. A nossa visão, a nossa perspectiva a respeito de Jesus, ela precisa ser elevada. Você entra em algumas igrejas que tem as imagens de Jesus, os quadros de Jesus, chega na pena de Jesus, não dá? Você olha lá, tem um Jesus mirrado, fraco. Tem um Jesus crucificado. Mas o nosso Jesus está vivo. O nosso Jesus ressuscitou. Esse Jesus que era o princípio é aquele que venceu a morte. É um Jesus poderoso. Atente para isso. Atente para o poder de Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus é Deus e é o Deus Todo-Poderoso. Me diga algo que esse Jesus não poderia fazer, se fez todas as coisas. Me diz algo que seja difícil demais para Ele, se criou todas as coisas. Me diz algo em larga escala ou em pequena escala que crie a mínima dificuldade para Jesus. A nossa visão a respeito de Jesus, ela precisa ser elevada. Porque se Ele é tudo isso que a Escritura diz que Ele é, então Ele é digno de ser proclamado. Então Ele é digno de ser pregado, de ser testemunhado por nós. Então Ele é digno de ser adorado, de ser louvado, de ser venerado. Então Ele é digno de ocupar o lugar mais importante em nossas vidas. Ele é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. Atente para o poder de Jesus, que do nada fez tudo, sem receber ordem de ninguém, sem prestar contas a algum superior. Do nada, criou tudo. Você crê nesse Jesus? Você crê que Jesus é esse Deus? Dá uma acordada na pessoa que está do teu lado aí e diz assim, Jesus é Deus. E Ele é o Deus Todo-Poderoso. Atente para o poder de Jesus. Eleve a sua perspectiva acerca dele. Jesus é Deus, irmãos. Quando a gente vai receber uma visita, hoje foi apresentado a madrinha do Luciano? Madrinha, né? Foi apresentado a madrinha do Luciano. E o Luciano todo faceiro. A Andréia chegou aqui, pastor, quero te apresentar a madrinha do Luciano. Faceira era a Andréia chegando aqui na igreja. E o Luciano virado, em dente, sorrindo com a madrinha dele. Deu para ver que eles amam essa mulher. Deu para ver que é uma visita boa de se receber. Porque tem visita que, né? Eu tô com 2 lá em casa que, olha... 4, na verdade, né? Que é uma visita tão ruim que eu tô orando para eles virem para cá. Bom, os que estão mais tempo aqui na igreja já sabem, né? É só questão de tempo. Amém? Isso. Mas visita boa a gente gosta de receber, é ou não é? A gente se programa para fazer coisa boa para receber as pessoas. A gente fez uma festa só para receber eles. É aniversário da Joana, coincidentemente. Mas quando a gente vai receber uma visita que a gente gosta muito, a gente fica todo bobo, é ou não é? Quando eles chegaram em casa, eu falei para eles assim, cara, como eu estou feliz em receber vocês aqui em casa. Porque visita boa a gente gosta de receber, porque são pessoas que a gente tem
tem muito carinho. Porque a nossa perspectiva a respeito dessas pessoas, ela é alta. Elas ocupam um lugar importante em nossa vida. Visita boa é assim, é ou não é? A gente quer entregar o melhor. Então atente. Atente para quem é Jesus. Ou para quem deveria ser Jesus em nossas vidas. Porque Ele é o Deus pré-existente. Ele estava no princípio criando todas as coisas e o fazendo com poder. Jesus é Deus e Ele é o nosso Deus pré-existente. Ele é o princípio de todas as coisas. Amém? Segundo lugar, Ele é o agente. Esse Deus pré-existente é o princípio de todas as coisas, mas esse Deus pré-existente é o agente de criação de todas as coisas. Versículo 13 e versículo 4 nos dizem o seguinte: por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e sua vida trouxe luz a todos. Jesus é o agente de toda a criação, de todas as coisas. Antes do início de tudo, Jesus já existia. Sabe o que isso significa de uma forma bem prática? Presta atenção aqui que eu vou falar uma coisa que pode mudar a sua vida para sempre. 2 segundos, Rebeca, só para ouvir isso. O mundo não é sobre você. Pode ir. As coisas não são sobre você. Porque antes de qualquer coisa existir, Ele já era. Ele já existia. E aí a gente está aí, se enchendo de vitimização. Pobre de mim, pobre de eu, tenho tudo, mas não tenho nada. Né? Chorando por coisas que tem gente que imploraria para ter. A minha vida é difícil, porque fulano isso, porque fulano aquilo. Mas antes de qualquer coisa existir, Jesus já existia. Isso significa que o mundo, que o universo não é sobre nós. Já falei aqui outras vezes, né? Tem gente que sofre com a síndrome do sol, né? Acha que tudo gira em torno de si. Qualquer coisa. Ah, o ar está gelado. Não me querem mais naquela igreja. A gente quer só troca de lugar. Os que estão com calor ficam embaixo do ar, onde está mais gelado. Os que não querem, vai para outro lugar. Deu, resolvido. Sabe, às vezes a gente fica cheio de quesinho, achando que as coisas são sobre nós. Que nós realizamos, que nós fazemos, que nós somos o Todo-Poderoso. Mas Jesus, Ele é o agente da criação. Ele não foi criado, mas a partir dele, todas as coisas foram criadas. É isso que o texto está dizendo. Você consegue enxergar isso no texto? Pelo amor de Deus, você precisa acompanhar o texto. Eu coloquei essa semana uma mensagem no grupo da igreja. Eu fui acusado, fui questionado de dizer que aqui nessa igreja é proibido ouvir a voz de Deus. Quem leu a mensagem que eu botei lá, levanta a mão, por favor. Foi uma mensagem grande. Toda vez que você se levantar para afirmar que Deus disse alguma coisa, você precisa mostrar a base bíblica para isso. Porque é assim que Deus fala, através da Bíblia. Então essa é uma igreja que sempre vai ouvir a voz de Deus. Se não ouvir a voz de Deus, nós estamos perdidos. Mas ouvirá a voz de Deus a partir da palavra dele. E não as vozes da cabeça das pessoas. Isso aqui não é sobre nós. Isso aqui é sobre ele. Por meio dele, todas as coisas foram criadas. Sem ele, sem Jesus, nada teria sido criado. Você consegue entender a importância de Jesus? Porque se até então você não concordou comigo que ele deveria ocupar, como criador, o lugar mais importante na sua vida, bom, então agora como agente, talvez isso
caia a ficha. Porque sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Ele é o agente da criação, ele é o meio pelo qual todas as coisas foram criadas. Seja lá o tipo de coisa que for. A complexidade do ser humano. Ou uma folha de uma árvore. Que só não é complexa comparado com a complexidade do ser humano, porque ainda assim é algo complexo. Podem perguntar a complexidade de uma folha de árvore para a irmã Nelly, a bióloga da igreja, ela vai saber de cabeça lhe dizer todas as coisas, revelar os mistérios da criação. Irmãos, entenda, se Jesus for retirado, não há nada capaz de compensar a sua falta. Por mais excelente que seja. Tira Jesus. Acabou tudo. O que é incrível, e é incrível no sentido literal da palavra, não dá para crer. Não dá para acreditar. É incrível que haja pessoas que insistem em viver uma vida sem Jesus. Que insistem em viver uma vida em que Jesus é mais uma área ou é algo não tão importante. Ô, queridão, sem Ele, nada existiria. Sem Ele, a sua vida não existiria. Sem Ele, a água não existiria, o sol não existiria, a lua não existiria, as estrelas não existiriam, o pernilongo não existiria. Talvez para isso a gente podia dizer, mas sabe que até... Mas sem Ele nada existiria. Ele é o agente da criação. Tira Jesus e nada pode compensar a sua falta. Você percebe como é tolo o nosso pensamento, como é tola a postura, a disposição do nosso coração quando tentamos substituir Jesus por alguma outra coisa? Quando a gente tenta colocar outras coisas, a gente dá uma pausa, a gente não abandona Jesus de verdade. A gente dá uma pausa. Viu, Jesus, agora eu preciso resolver isso aqui. O senhor senta ali, espera um pouquinho, que eu vou fazer a minha correria e depois eu volto buscar o Senhor com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o entendimento, com todas as forças. Faz favor, gente. Que Jesus pequeno é esse? Aquele que é pré-existente, que existia antes de tudo, que estava no princípio, que é o meio pelo qual todas as coisas foram criadas, não pode ser deixado para depois. Não pode. Jesus ocupar a centralidade da nossa vida, ser entronizado em nossos corações, é urgente. É para hoje. É para agora. Enquanto ouvimos, enquanto lemos essa palavra, o nosso coração deveria estar clamando por arrependimento diante do Senhor. Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu não trato o Senhor como deveria. Porque você se conhece, bonitão. Você sabe que você não é tudo isso. Eu sei quem eu sou. Na verdade, como diz uma irmã, até por ali. Porque tem coisas do meu coração que nem eu mesmo consigo sondar, por isso preciso pedir para que Deus me sonde. Jesus ocupar a centralidade em nosso coração, Jesus ser entronizado em nosso coração, como diz a carta de Pedro, é algo urgente. É para hoje. Não dá para deixar para amanhã. Não, primeiro eu vou resolver isso aqui. Não, é hoje. É agora. Porque se ele for tirado, nada pode suprir. Perceba a beleza desse que é o Criador e é o meio pelo qual todas as coisas foram criadas. Toda a beleza, toda a criatividade que nos enche os olhos vem dele. Você já viu um pôr do sol bonito? A minha filha, ela me ensina muito sobre deleite. Ela me ensina muito sobre encanto. Porque quando ela vê algo bonito, ela faz, uau! E cada vez que ela faz isso, o meu coração
é levado a louvar a Deus. E não são raras as vezes em que eu peço perdão para Deus. Porque eu digo a Deus, Senhor, me perdoa porque eu não vi beleza nisso. Porque eu não estou atento para enxergar a tua beleza, a tua criatividade. Tudo aquilo dessa criação que nos enche os olhos vem dele. Desde o sorriso sem dente de uma criança, aquela gargalhada só de gengiva, até o arco-íris após a tempestade. Tudo foi criado através dele. Por ele e por meio dele. Eu vou pedir para os 3 adolescentes lá do fundo separar, por favor. Todas as coisas foram criadas por ele e por meio dele. E a gente precisa aprender a ver a beleza disso. A gente precisa aprender a enxergar a beleza de Jesus. A vida que o texto nos diz aqui no versículo 4, aquele que é a palavra, possuía a vida e sua vida trouxe luz a todos. A vida de Jesus aqui não é apenas material, mas é a vida eterna. Não é apenas a vida que nós temos e respiramos e sentimos no corpo, mas é a nova vida, é o coração regenerado, é a capacidade que temos de crer em Cristo, de crer no sacrifício dele e descansar de forma convicta na esperança de que um dia seremos salvos e salvos para sempre. Esse é o nosso Jesus, que criou todas as coisas e por meio dele todas as coisas foram criadas. Atente, por favor, para a instrumentalidade de Jesus. O nosso Deus presente e ativo. Você tem percebido esse Jesus que é Deus, pré-existente, mas presente e ativo na sua vida? Terceiro e último lugar, os versículos 4 e 5. Ele é a luz. Quem é Jesus? Jesus é Deus. E hoje o nosso assunto é a pré-existência. Então Jesus é o nosso Deus pré-existente. E sendo pré-existente é aquele que estava no princípio, é aquele que criou todas as coisas no princípio, é aquele por meio de quem foi criado todas as coisas, e é aquele que é a luz de todas as coisas. O versículo 5 apenas diz o seguinte: a luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. No Evangelho de João existem muitos contrastes. Eu quero dar ênfase aqui a um apenas porque é importante, para o momento. Existe um contraste muito grande no Evangelho de João entre luz e trevas. Luz e escuridão. A luz se refere às coisas de Deus. A escuridão se refere às coisas de Satanás. Em Gênesis, é relatado como a forma que a escuridão entra nesse mundo. Se você for rápido de endereço, aí não desmarque João capítulo 1, nós vamos para Gênesis capítulo 3. Aquele que é o texto mais trágico da Escritura. Gênesis capítulo 3, versículo 6 até o versículo 8. Se alguém quiser o esboço que eu estou usando do sermão aqui, me peça no privado que eu lhe passo. Gênesis 3, do versículo 6 até o versículo 8, relata o seguinte: a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou o fruto e o comeu. A gente lê esse relato e pensa assim: que rachada dessa mulher, né? Para que fazer isso, cara? Os homens muitas vezes colocam a culpa na mulher, né? Dizem assim: ó, eu estou aqui sofrendo, trabalhando porque Eva comeu o fruto. Mas o homem bananão, ao invés de cumprir o seu papel, não fez. Porque o versículo 6 segue dizendo: depois deu ao seu marido, que estava com ela,
E ele também comeu. Igualmente culpados. A diferença é que a responsabilidade tinha sido dada ao homem. Tanto é que depois, quando Deus vem tirar satisfação, ele pergunta para Adão: onde estás? Vocês comeram da árvore que eu disse que não era para comer? Bom, depois que ela deu ao marido, naquele momento, então, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim. Você gostaria de ouvir Deus, o som dos passos de Deus caminhando num jardim no qual você está dentro? Gente, que negócio fantástico seria isso? Eles ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Alguns versículos seguintes, quando Deus pergunta aonde vocês se enfiaram, o que vocês fizeram, Adão responde dizendo: nós ouvimos o Senhor e nos escondemos porque tivemos medo. Foi aí que a escuridão entrou. A promessa, o engano de Satanás foi: comam do fruto e seus olhos serão iluminados. Vocês terão conhecimento do bem e do mal. Mas o que aconteceu na verdade é que a visão daquilo que realmente importava, que era Deus, foi perdida. Foi obscurecida. Aquele que eles enxergavam cheio de glória e se alegravam ao receber a visita de Deus na viração de todos os dias, agora ficaram com medo e fugiram. Esse, para mim, é o texto mais trágico da Escritura, porque é onde o pecado entra, aonde a escuridão entra no mundo. É de onde nós recebemos a nossa natureza pecaminosa, a escuridão do nosso coração. Mas, irmãos, a tragédia do pecado não significa que Deus perdeu o controle de todas as coisas. Efésios, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 7, diz o seguinte: todo louvor seja dado a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou. Você consegue entender a profundidade disso? Isso é só pedagógico, tá? Acorda a pessoa que está do teu lado aí e diz para ela: antes de criar o mundo, Deus te amou. Mas fala com fé, faz favor. Porque é isso que o texto está dizendo. Mesmo antes de criar o mundo, Deus amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Portanto, o plano de Jesus, o plano de Deus estava desenhado antes da criação do mundo, antes do pecado acontecer. A cruz não é um plano B. Deus não criou o mundo e aí Adão e Eva pecaram, e aí a Trindade, as pessoas da Trindade, o Pai olha para o Filho olha para o Espírito Santo olha para o Pai e pensa assim: não sei o que nós vamos fazer. Não existe apavoro. Está tudo sob controle, porque antes de criar o mundo, Deus já sabia que pecaríamos. E Deus já havia decidido nos amar e nos chamar por meio do sacrifício da cruz do Filho dele. Deus já havia decidido se revelar a você num ponto específico da história. 2 Timóteo capítulo 2, ou é 1 Timóteo capítulo 2? 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 5, diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus,
que no devido tempo, ou seja, no tempo certo, dentro do nosso calendário, esse homem, esse Deus encarnou na pessoa de Jesus Cristo e veio e pisou o chão da nossa terra para nos encontrar, para nos salvar, para vir atrás de nós. Ele já sabia que pecaríamos e decidiu se revelar a nós num tempo específico dentro do nosso calendário. E o fez isso de forma física, material, verdadeiramente homem. Há 2000 anos pisou nessa terra. O Criador de todas as coisas pisou nessa terra. O Criador de todas essas coisas afirma que veio ao mundo para buscar e salvar o perdido. Eu leio esse texto de Lucas 19 e digo assim: esse cara sou eu. Eu sou esse perdido. Eu percebo o Senhor me chamando o meu nome como quem me conhece, como quem sabe das minhas lutas, como quem sabe dos meus erros, como quem sabe dos meus pecados, e me chama não para me manter da forma como eu estava, mas me chama para me tornar uma coisa completamente diferente do que já fui. Me chama para me tornar uma coisa completamente do que eu jamais seria se estivesse vivendo em qualquer outra situação da minha vida, senão nele. Porque a luz brilha na escuridão. E a escuridão jamais pôde vencer essa luz. É por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, no versículo 13, ele diz: todo louvor seja dado a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4, porque mesmo antes de criar o mundo, Ele nos amou. A cruz não é um plano B. O grande evangelista batista Billy Graham afirmou certa vez: antes de Deus declarar haja luz, Ele disse haja cruz. A cruz sempre foi o meio. Não é um plano B. Você consegue entender a importância de Jesus Cristo? Quem é Jesus? Jesus é Deus. É o nosso Deus pré-existente. Aquele que estava no princípio que criou todas as coisas. Aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. Ele é o agente da criação. E Ele é a luz. Que ainda que a escuridão tenha invadido a criação, a escuridão nunca vencerá a luz. Todos os dias, eu e você somos impactados com a maldade presente nesse mundo. A gente liga o jornal e descobre que alguém matou um, que alguém roubou o outro. Aqui, os nossos irmãos aqui, entraram na loja lá e, graças a Deus, não levaram nada deles. Era tudo de Jesus o que tinha lá dentro. Mas a gente fica impactado a cada dia com isso. Com a maldade do mundo. O Evangelho de João vai dizer isso: o mundo jaz no maligno. Porque o pecado entrou nesse mundo. O coração dos homens está imerso no pecado. Porém, todos os dias, somos impactados com o testemunho de pessoas sendo transportadas do reino das trevas para o reino de luz. A escuridão jamais vencerá a luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Atente para o chamado de Jesus, o nosso Deus invencível. Porque Ele olha para nós na mais profunda e densa escuridão e diz: vem. E a resposta do nosso coração não é outra, senão ir a Ele. Porque a luz que ilumina a todos brilhou na nossa escuridão. E agora aqui dentro, as densas e profundas trevas são dispersas. E aquele que é a luz do mundo me comissiona para ser luz na vida dos outros e refletir quem Ele é. Atente.
para o chamado de Jesus, o nosso Deus invencível. Não tem escuridão que o vença. Você pode lutar quanto você quiser. Você pode fugir quando você quiser. Fuja, corra, o tombo vai ser maior. O tombo vai ser pior. Mas se Jesus está chamando seu coração, é porque você é dele. Então venha. Venha, porque você é um filho da luz. Se Jesus está lhe chamando, venha, porque você é um filho da luz. Sem levar em conta nossos méritos ou os deméritos, Ele chama pessoas para fora da vida de escuridão. Nós não podemos, irmãos, reconhecer que Ele é essa luz que nos chama, que nos arranca da nossa vida de pecado. Não podemos afirmar que Ele nos chamou, que Ele nos arrancou da nossa vida de pecado e constantemente ficar olhando e pensando assim, vou dar só uma olhadinha no pé para ver se a água ainda está gelada. Tá gelado. Pode ter certeza, o pecado continua sendo a mesma coisa. Prometendo prazer instantâneo. Prometendo coisas que nunca vai entregar. O pecado continua sendo o mesmo. Não vale a pena voltar para aquela vida de escuridão. Atente para o chamado de Jesus. Aquele que é a luz. Aquele que é o nosso Deus invencível. Diante disso, portanto, para você ouvir e praticar, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 15, até o versículo 17 diz o seguinte: o Filho, Cristo, é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e autoridades no mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Uma outra tradução possível para esse termo harmonia, para o significado, seria paz. Se tem algo que todos nós procuramos, é isso. Paz. Harmonia. Mas se queremos isso de verdade, não é a paz ou a harmonia que nós devemos buscar. O que nós devemos buscar é aquele que cria e sustenta isso, que é Jesus. Ele criou todas as coisas, finalzinho do versículo 16, tudo foi criado por meio dele e tudo foi criado para ele. Ele é o início, o meio e o fim de todas as coisas. Por isso Jesus é o único que consegue manter tudo em harmonia. A vida está bagunçada? A vida está desesperada? Está uma confusão? Para de ficar correndo atrás de outras coisas. Jesus é o cara que você está procurando, mesmo sem saber. Jesus é o cara que você precisa. Ele é o nosso Deus. Antes da Galileia, há 2000 e tantos anos atrás, antes do Éden, um bocado mais do que isso, antes do princípio, Jesus, o nosso Deus pré-existente, estava lá. Tudo vem dele, é por ele e para ele. Ele não precisa receber nada, mas nós precisamos dele. Ele não depende de nada, mas nós dependemos desesperadamente dele.
Ele não precisa entregar nada, mas nós devemos entregar tudo a Ele. Jesus é o nosso Deus pré-existente. Antes de tudo, antes de todos. Tanto em tempo como em importância. Jesus, antes de tudo, antes de todos. Esse Jesus, o nosso Deus pré-existente, esse Jesus eterno, é o que nos chama para nos viver, para nós vivermos uma vida com Ele. Na eternidade, Ele estabeleceu um dia dentro desse tempo, que se chama hoje, para chamar o seu coração para vir a Ele. Feche seus olhos, por favor. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, que o Senhor dê sentido a tudo que foi falado aqui. Que o Senhor dê sentido ao que foi pregado aqui. Que mais do que uma lógica racional, que a Tua palavra seja vivificada em nossos corações. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a ouvir a Tua voz e a atendê-la. Tu és o nosso Deus. Tu é antes de tudo. Tudo é por meio de Ti e tudo é para Ti. Ah, Deus, em nome de Jesus. Que isso seja uma verdade enraizada em nossos corações. Eu peço que o Senhor testifique isso. E que o Senhor dê coragem. E que o Senhor dê ousadia para ouvirmos o Teu chamado. Pai, em nome de Jesus, nos livra de fingirmos que o Senhor não está falando conosco. Nos ajuda, Senhor, a não ignorar aquilo que o Senhor tem dito a nós. Que a nossa visão a respeito do Senhor seja elevada. Que a nossa visão acerca do Senhor seja magnificada. Porque Tu é digno disso. Então, Pai, em nome de Jesus, que possamos sair daqui com o nosso coração cheio dessa verdade, que Tu é o nosso Deus. E é o nosso Deus pré-existente. Sendo assim, o Senhor é a coisa mais importante das nossas vidas. O Senhor é aquele por quem nós queremos gastar os nossos dias. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los a se colocar em pé para juntos declararmos essas verdades.
Nada mais precioso, mais importante, mais valioso, mais encantador, mais digno de louvor, de atenção, de fama, de tempo, de esforço. Não há nada que se compare ao Senhor. Por isso, ó Deus, que nós clamamos em nome de Jesus, que seja por Ti que a gente gaste os nossos dias, que seja por Ti que a gente sofra, que seja por amor ao Teu nome, que a nossa vida seja derramada, que seja para a glória do Teu nome o nosso sofrimento, que seja para a glória do Teu nome as nossas vitórias, que seja para a glória do Teu nome as tempestades, que seja para a glória do Teu nome o tempo da calmaria, que seja tudo sobre o Senhor, porque Tu existia antes de qualquer um de nós. O Senhor existia antes de todas as coisas, é sobre Ti todas as coisas, foram feitas por Ti, por meio de Ti, não é nada sobre nós não somos dignos, não somos dignos do Senhor,
mas Tu nos chamou. Tu colocou em nossos corações a bendita esperança da Tua volta. Eu não sei, Jesus, quando o Senhor vai voltar, mas eu clamo em nome de Jesus que o Senhor encontre a Tua igreja gastando a vida por amor ao Teu nome, gastando a vida por amor ao Teu nome, e isso todos os dias e para sempre. O nosso tempo, o nosso esforço, os nossos recursos, que sejam para o Senhor, que as nossas conquistas sejam sobre o Senhor, seja para anunciar quem Tu é e não quem nós somos, porque se somos alguma coisa, somos apenas por enquanto, somos pó, somos passageiros, fracos, falhos, limitados, finitos, mas o Senhor é aquele que é tudo em todos. O Senhor é aquele que é digno de receber todas as coisas. O Senhor é aquele que fez tudo. O Senhor é o início, o meio e o fim. O Senhor é o alvo final de todas as coisas. A criação canta a Teu respeito e nós queremos cantar a Teu respeito com as nossas vidas, com o nosso trabalho, com o nosso descanso, com as nossas lutas. Nós queremos gastar quem nós somos por Ti, Senhor, porque tudo é sobre o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu clamo, Espírito Santo, eleva a nossa visão sobre quem é Jesus. Não é um cara tentando nos mentir, não é um cara tentando nos enganar, mas Jesus é Deus. E diante desse Deus nós nos prostramos, diante desse Deus nós nos entregamos, diante desse Deus nós nos derramamos, porque sabemos, ó Deus, que o reino do Senhor Jesus irá avançar através de pessoas que valorizam quem o Senhor é. Então gera isso em nosso coração, ó Pai, em nome de Jesus, que sejamos comprometidos com quem Tu é, com aquilo que o Senhor revela acerca de Si mesmo, não com as nossas ideias, não com as nossas expectativas. Ilumina os nossos olhos, Senhor, aquece o nosso coração com o senso mais elevado de quem o Senhor é. Em nome de Jesus, exclamamos, Senhor.
essa canção, ela traz um verso que Deus sempre ministra muito em meu coração. Ela fala sobre gastar os dias por Ele, perder tudo com alegria. Eu quero encerrar esse culto de uma forma diferente hoje. Às vezes, quando nós, os irmãos podem voltar para os seus lugares, por favor. Quando nós decidimos gastar os nossos dias, entregar a nossa vida ao Senhor, nós nos percebemos muitas vezes em batalhas. Nos percebemos, às vezes, como se fosse no olho do furacão. Mas eu quero dizer a você que ninguém que decide perder a vida por amor a Ele deixará de encontrar a vida verdadeira. E que ninguém que decide gastar a sua vida por Cristo deixará de ser cuidado por Ele. Então eu gostaria, como um testemunho, você que crê ou que deseja crer, que a sua vida seja sobre Ele, que seus dias sejam dedicados a Ele. Eu gostaria que você viesse aqui à frente, para juntos nós orarmos, mas venha com uma certeza de que isso vai custar tudo que você tem, mas que Jesus vai cuidar de você. Porque não é você entregando tudo para receber nada, mas é você entregando tudo para receber tudo dele. Irmãos, toda a igreja está aqui à frente. Glória a Deus. Que isso seja aplicado pelo Espírito Santo em nossos corações. Eu quero guiá-lo numa oração nesse momento. Então, por favor, feche seus olhos, se você se sentir à vontade. Se você quiser, se você concordar, diga essas coisas ao Senhor também. Senhor Deus, nós estamos aqui mais uma vez diante do Senhor, rendendo mais uma vez o nosso coração, entregando mais uma vez a nossa vida, clamando que o Senhor renove dentro de nós a esperança de que o Senhor cuida dos seus, de que Tu és o nosso Deus pré-existente, que nos criou e que nos criou para Ti. Então aqui nós estamos apenas devolvendo o que é Teu. Nós somos Teus e cremos em nome de Jesus que o Senhor cuidará de cada um de nós, das nossas dores, dos nossos prejuízos, das nossas doenças, do nosso luto, das nossas alegrias, das nossas esperanças, das nossas vitórias. O Senhor cuidará de todas as áreas da nossa vida, porque Tu, Jesus, é o nosso Deus. Em nome de Jesus, essa é a minha oração,
É a nossa oração. Amém. 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 Glória a Deus.